teremos agora o quinto painel, cujo tema é Convenções Coletivas, Instrumentos de Melhoria das Condições de Trabalho Rural. Compondo a mesa de trabalhos, é com muita satisfação que recebemos os palestrantes, doutora Eneida Melo Correia de Araújo e doutor Luiz Fernando Amaral Binda. Para coordenar o painel, é com muita honra que recebemos, Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Fernando Eizuono. Queremos ainda participar que o doutor Fábio de Sales Meirelles, programado para ser nosso palestrante, não pôde comparecer porque foi inesperadamente convocado para uma reunião no Senado sobre o novo Código Florestal. Assim, é com grande satisfação que anunciamos a presença do Dr. Luiz Fernando Amaral Binda, que certamente está à altura de representar a FAESP neste evento. Com a palavra, ministro do Tribunal, Dr. Fernando Eizuono. Bom dia a todos. Inicialmente, a minha respeitosa saudação a todos os magistrados aqui de primeiro, segundo e também de terceiro grau presentes, aos senhores advogados, membros do Ministério Público, profissionais do direito e também acadêmicos de direito e outras lideranças sindicais que também estão presentes a este congresso. Eu, antes de tudo, quero registrar meu profundo agradecimento à direção do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e também à comissão organizadora deste congresso, liderada pelo desembargador Pancotti, que me fez este honroso convite de aqui comparecer para participar deste evento que se repete com todo êxito pela 15ª vez este ano. Quero também parabenizar os magistrados e também os servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que em 25 anos construíram este Tribunal Regional operante, operoso e altamente eficaz. Ao ensejo dos 25 anos de aniversário do Tribunal Regional, a todos os magistrados, servidores e a todos aqueles que ajudaram a construir este tribunal, meus efusivos cumprimentos. Também quero parabenizar a comissão organizadora deste evento, que, até onde eu sei, é um evento único dessa natureza e um congresso específico para debater o direito do trabalho rural. E trazendo aqui à discussão e também à reflexão temas interessantes, importantes, polêmicos, controvertidos, oportunos do direito do trabalho, numa região e também num estado que não só tem aí como característica a sua pujança econômica baseada na indústria, mas também no seu agronegócio. Então, a todos os meus parabéns. Cabe a mim fazer a condução deste quinto painel e me foi passado aqui um currículo da doutora desembargadora Eneida Melo Correia de Araújo, que, como todos conhecem, tem um currículo realmente vastíssimo. Magistrada de grande experiência na Justiça do Trabalho, já foi presidente do seu Tribunal Regional, já coordenou com extremo dinamismo o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais, e esse currículo realmente é vastíssimo. Mas eu tomaria a liberdade, desembargadora Eneida, de resumir este currículo, dizendo que Vossa Excelência é desembargadora do Tribunal Regional da 6ª Região, sediada em Pernambuco, já foi, como disse, presidente deste Tribunal Regional, um dos tribunais da primeira leva de tribunais regionais criados no país, né, para os estudantes
é bom registrar que, quando se criou a Justiça do Trabalho, primeiramente a Justiça do Trabalho nasceu ali com 8 regiões, e a 6ª região, então, desse grupo pioneiro de tribunais regionais que foram criados no país. Eu faço esta singela apresentação, mas chamando a atenção de que a desembargadora Eneida é realmente uma estudiosa do direito, mestre e doutora em direito. E por isso, realmente, se nós formos fazer a leitura deste currículo, levaríamos algum tempo, mas eu deixo aqui para que todos possam depois conhecer a íntegra do seu vastíssimo serviço já prestado à Justiça do Trabalho, mas fica aqui apenas o registro, o currículo resumido, né, de que se trata de uma desembargadora vinda do Tribunal Regional da 6ª Região e que vem nos abrilhantar com o seu conhecimento e com a sua experiência no dia a dia da Justiça do Trabalho. Então, eu concedo a palavra à desembargadora Eneida, sem antes fazer um lembrete de que, como já foi anunciado aqui no início, depois deste painel nós ainda teremos a palestra do ministro Valmir, que já deve estar por aí, e, como sempre nessas ocasiões, o grande problema nosso é o tempo. Mas, desembargadora, doutor Luiz Fernando, fiquem tranquilos, porque a organização me disse o seguinte, que eu tinha total liberdade para conduzir os trabalhos deste 5º painel. Desde que nós abordemos, né, essa temática da Convenção como instrumento de melhoria da condição social, e também que nós terminemos essa palestra até às 12 horas, porque às 12 horas nós temos que passar a ouvir o ministro Valmir Oliveira da Costa. Então, vamos ver se a gente consegue fazer todo o nosso debate neste período até às 12 horas. Se não for possível terminar até às 12 horas, nós paramos o relógio, né, para que nós não ultrapassemos as 12 horas. Né? Com a palavra, desembargador. Serei disciplinada. Bom dia a todos. Inicialmente, meu agradecimento fraterno ao querido desembargador Pancotti e também a todos os amigos muito queridos do Tribunal do Trabalho da 15ª Região. Sinto-me dividida entre a 6ª e a 15ª Região. E digo isso com muita tranquilidade. Primeiro porque tenho a honra de ter recebido uma das comendas mais significativas do Poder Judiciário das mãos deste tribunal. E depois, pelos sucessivos convites, chamados para participar desses encontros de trabalhadores rurais, que, como o ministro Fernando mencionou, é um acontecimento realmente ímpar. E eu comentava ontem à noite, ministro Fernando, como foi interessante que um dos palestrantes, ao fazer a saudação em nome de alguns membros do Tribunal da 15ª, incluiu o meu nome como se eu também fosse da 15ª. Eu me senti muito envaidecida com isso, porque é mais um tribunal que eu abraço com toda a alegria, principalmente pela paixão que eles revelam, os integrantes desta corte, tanto os desembargadores como os juízes de primeiro grau, uma paixão realmente efetivada, consubstanciada, não só nos encontros onde travam essas discussões tão importantes, mas, sobretudo, nas suas decisões, que são paradigmáticas, que revelam
sobretudo no direito rural, caminhos novos a seguir. Então, esse convite eu aceitei com a maior alegria. Para mim é uma honra, uma alegria imensa estar com os colegas e uma alegria também muito grande de ter a mesa comandada pelo querido ministro Fernando Onon, que também anteriormente foi coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores, e na época eu era corregedora do meu tribunal e tive a alegria de conhecê-lo, de conviver com ele naquele período, naquele ano, e em seguida o conheço do seu trabalho profícuo no Tribunal Superior do Trabalho. O tema, o da negociação coletiva como instrumento de melhoria das condições sociais, já foi mencionado, referido sucessivas vezes ao longo desse evento. E eu faço aqui uma interrupção para pedir desculpas ao meu colega, o senhor Luiz Fernando, pela minha indelicadeza em não cumprimentá-lo. Desculpe, já tínhamos nos falado lá dentro, mas é preciso que eu faça em público. Então, esse tema alusivo à negociação, à convenção, de uma forma indireta, veio a ser referido ao longo desse encontro, porque parece-me que a vertente final, o caminho final, o eixo final de todos os temas aqui tratados desembocam, chegam à negociação coletiva. Quando se discutiu magnificamente, exemplificado, de uma maneira exemplificada, sobre o acesso à justiça, o doutor Fernando Oliva, doutor Oliva, abordou a questão do acesso à justiça. Isso nos reporta as convenções e a negociação coletiva. A discussão que foi travada pela manhã de ontem, nas palestras maravilhosas sobre ambiente de trabalho, também apontam para a questão da negociação coletiva, porque as leis já existem, as normas regulamentares já estão criadas. Também, quando se falou de jornadas, do excesso de trabalho, das longas jornadas em razão do trabalho de produção, também a preocupação é vertente alusiva às convenções coletivas de trabalho, ou seja, o fruto da negociação coletiva. E mais interessante ainda é que todos no evento fizeram questão de referir sempre, continuadamente, a Constituição da República, demonstrando, portanto, que todos os temas tratados têm um viés constitucional, que todos eles não podem ser entendidos, interpretados e estudados se não for à luz da Constituição Federal. E se deve também observar que esta Constituição traçou um momento novo na história do país. E não foi só no aspecto jurídico. Para aqueles, como mencionou ontem a colega Norma Sueli, que nasceram depois de 88, eles sabem como história o processo vivido pelo país antes de 1988. E também sabe, por referência, que mesmo na fase de democratização, na época da Constituição de 46, muito poucos foram os avanços na área do trabalho rural. Havia mais ou menos um esquecimento provocado por inúmeras razões, entre outras, a nossa demora em acabar com a escravidão no país, que deixava o trabalhador rural um tanto quanto esquecido. Então, essa Constituição que vai trazer uma mudança grande do ponto de vista político, também o faz do ponto de vista jurídico, muito fortemente, com marcas expressivas naquilo que foi reiteradamente afirmado aqui no Congresso. Valor social do trabalho, dignidade humana, solidariedade, mitigar a pobreza, acabar com a marginalização. Em suma, criar um perfil novo para a sociedade. E assim, quando alguns dizem que a Constituição da República é excessivamente minudente, minuciosa, que trata de temas que deviam estar na norma infraconstitucional, faz uma apreciação parcial da matéria. Porque nossa Constituição acha-se plasmada no direito internacional do trabalho.
Nós todos somos, como sabemos, um daqueles que integram o Organismo Internacional do Trabalho. E mais, nós subscrevemos o Tratado de Versalhes, participamos do Tratado de Paz, integramos aqueles primeiros países que tiveram a alegria de ver constituída, tão logo o fim da Primeira Guerra, uma Comissão Internacional de Legislação do Trabalho, e que redigiu, a pedido dos integrantes do novo momento político, aquela época, os 9 princípios que vieram a ser difundidos pela Organização Internacional do Trabalho, ali gestada, criada naquele momento, e que tem um papel histórico fundamental e que alicerça fortemente todo o direito do trabalho. Porque a Organização Internacional do Trabalho reafirmou e vem reafirmando ao longo dos anos aquilo que foi dito no Tratado de Versalhes, aquilo que foi referido na Declaração de Filadélfia, aquilo que mais adiante, em 1948, já depois da Segunda Guerra, foi também anunciado fortemente, que a paz social não existe sem que se acabe com a miséria, com a pobreza, com o desemprego, sem que se parta de um prisma de solidariedade, de trabalho comum, de coesão. Então, apenas um parêntese. Quando, recentemente, a presidente do Brasil, nos honrando no mundo, afirmou que não deveríamos ter soberba, nós brasileiros, e que deveríamos ajudar um ao outro, e que ela sabia o que era soberba, porque nós brasileiros fomos, durante muito tempo, hostilizados por nosso subdesenvolvimento, por nosso atraso, que tem raízes econômicas, históricas. Ela sabia o que era isso. E então, sabe também, como o direito sabe, e se esteia nisso, que é fundamental se cumprir esses mandamentos do direito internacional do trabalho. Nossa Constituição, portanto, fez valer esses 9 princípios, que parte da igualdade dos homens e mulheres, do direito a um salário mínimo, da fixação de uma jornada, da existência de órgãos de fiscalização dentro de cada estado, órgãos estaduais integrados por homens e mulheres para fiscalizar as relações de trabalho, sobre os repousos. E entre esses 9 princípios está o da liberdade de associação e da liberdade sindical. Porque não há negociação coletiva, não há acordo ou convenção coletiva sem a liberdade sindical e a liberdade de associação. Então, quando nós referimos ao direito constitucional e reafirmamos que esse direito está fundado no direito internacional do trabalho, e quando trazemos o direito internacional do trabalho, o direito constitucional para o direito coletivo do trabalho, aí desponta um protagonista de importância ímpar e que deve ter consciência do seu papel fundamental, equiparado àquele que é autorizado constitucionalmente a ser o nosso legislador, o poder legislativo. Sim, porque o sindicato, à luz da nossa Constituição, artigo 8º, ele detém não só o poder de substituir processualmente, não só o poder e competência para representar administrativa e judicialmente os integrantes da sua categoria, porque nosso país se regula por categoria profissional. Ele tem ainda o poder, a competência, o direito constitucionalmente firmado de criar direito. Que papel relevante. E que não deve jamais ser olvidado pelos seus dirigentes. A história do sindicalismo no Brasil é uma história de altos e baixos, como todos os senhores conhecem. E no momento atual, ele tem
possibilidade, o sindicato, de agir no sentido de criar efetivamente condições de melhoria para a classe trabalhadora. E aqui também é importante dizer que essas condições de melhoria para a classe trabalhadora não significam prejuízo para a classe econômica ou para a categoria econômica. Ao contrário, a doutrina é farta em mencionar, e a prática também, a realidade social também, que boas condições de trabalho, justas condições de trabalho, equilíbrio entre o capital e trabalho e a busca da harmonia, a harmonia que nós sabemos é sempre relativa, mas ela existe, são bem realizadas mediante os acordos e convenções coletivas. Isso ocorre precisamente porque o trabalhador bem remunerado, o trabalhador protegido contra os riscos ambientais, o trabalhador que é reconhecido e o trabalhador que pode distribuir renda dentro daquela comunidade a qual ele pertence, é um trabalhador que traz bem-estar para o ambiente de trabalho, bem-estar para a comunidade de trabalho e produz mais. E isso redunda em progresso econômico para o empresário. E mais, os empresários sabem que essas notas comuns que estão contidas nas cláusulas de uma convenção coletiva e que são aplicadas nos contratos individuais do trabalho, porque esse é o objetivo fundamental das negociações coletivas, criar direito para aquela categoria que vão integrar os contratos de trabalho, superando muitas vezes a lei. Os empresários sabem que essas condições são comuns, iguais, para todos os que integram a categoria. Então, apaga-se ou minimiza-se fortemente possíveis desigualdades econômicas entre os empresários, desequilíbrios decorrentes de diferenças de salário, de condições gerais de trabalho, porque não só o salário é importante, ele é fundamental, mas as outras condições alusivas ao local, alusivas a seguro, repouso, condições mínimas de dignidade, água potável, sombra para descansar do sol, vestimentas, habitação, um transporte digno, que é a história do transporte no meio rural. Quem foi trabalhador rural sabe, e quem atuou no interior também. Eu ainda fui juíza no interior em que os trabalhadores eram transportados em caminhões, algumas vezes cobertos com lona, outras não, onde se misturavam homens, mulheres, crianças e instrumentos de trabalho. Foices, enxadas. Uma situação, portanto, degradante. E não faz muito tempo eu entrei na Justiça do Trabalho como juíza em 1980 e fui para o interior. E presenciei, ministro, aquilo que ontem foi tão interessantemente narrado, a questão da linguagem. Juiz Oliva, a questão da linguagem. As expressões, os desencontros. Daí por quê? As condições coletivas de muitos estados são conceituais. Diz, entende-se por... Justamente porque, embora aplicadas à sua região, o objeto do litígio, por acaso surgido, vai ter que ser levado a pessoas que muitas vezes não estiveram no meio rural, nem naquela região, nem no meio rural. E são de outro estado, por exemplo, no Tribunal Superior do Trabalho, com a multiplicidade de magistrados, ministros, egressos de várias partes do nosso país, e que a linguagem é diferente. E que ela é diferente até no coloquial urbano. Expressões que vocês dizem, puxa, isso é lá no Nordeste. O Nordeste tem. Imagine no Nordeste rural as distinções. Então, quando o empresário fornece condições dignas de trabalho, ele permite que haja o crescimento para o seu próprio empreendimento. Ele assegura ainda a paz interna, ainda que temporária, em razão da vigência de cada instrumento
coletivo. Mas essa paz temporária, em razão dessa vigência que também é temporária, e que sobre isso algumas correntes mencionam que só vale até o marco assinalado. Outra que diz, não, integra-se em definitivo, hoje minoria na jurisprudência e na doutrina, e a intermediária, que o professor e hoje ministro Delgado, Maurício Godinho Delgado, defende, que é da limitação enquanto o outro instrumento não perdure, e que é, a meu ver, uma posição muito justa, muito adequada, porque não pode ficar o vazio legislativo, não se pode criar um vazio dos direitos trabalhistas daquela categoria, retornando apenas ao que está na lei, porque, via de regra, a convenção traz mais do que está na lei. Já se concediam vantagens, não podem elas ser interrompidas, porque o prazo de validade terminou. Enquanto não vier um novo instrumento, prorroga-se a uma adesão, uma aderência relativa a essas cláusulas no contrato, até que um novo ajuste seja celebrado, inclusive pela própria natureza sucessiva do direito coletivo, que, via de regra, enseja a repetição de muitas das cláusulas, da maioria das cláusulas, trazendo um fenômeno interessante. A inspiração para o direito posto, a inspiração para o legislador oficial, constitucional, o poder legislativo. Foi assim, por exemplo, em Pernambuco, na questão do salário-família do trabalhador rural. Estou dando esse exemplo porque ele é muito eloquente. Não existia salário-família para o trabalhador rural porque simplesmente a lei de previdência não previa o salário-família para o trabalhador rural. Mas isso foi criado em Pernambuco, nos idos de 80, mediante acordos e negociações coletivas. Alguns empresários respeitavam a cláusula, outros não, por isso que tinham um conflito, iam para a Justiça do Trabalho, mandavam pagar. Mas veio uma luz, veio um marco. Porque o desrespeito existe até a lei, que deve ser evitado. Devemos trabalhar contra isso. E quando eu digo devemos, é toda a sociedade. O trabalhador individualmente, seu sindicato, o próprio empresário, deve primar pelo respeito da lei e da negociação coletiva. Porque esse é um dos objetivos, sob pena de se ferir o princípio da boa-fé, que é um dos princípios que norteia qualquer ato jurídico, qualquer negócio jurídico, qualquer contrato e, sobretudo, um contrato em que está em jogo a força produtiva do trabalhador, em que a empresa se compromete a estabelecer, a implementar aquelas condições asseguradas. É por isso também que aquele outro princípio orientador da informação não deve ser desconhecido das partes na negociação. Os sindicatos devem ter o direito de saber a condição de cada um do pactuante. Deve ter conhecimento, deve-lhe ser oferecida a situação daquela empresa ou daquele conjunto de empresas, para que as bases do negócio sejam razoavelmente postas, atendendo, portanto, a um outro princípio, que é esse da razoabilidade. Com isso, se está possibilitando, na criação dessas condições novas de trabalho, uma paz social, que é também um dos princípios que norteia o direito do trabalho e que é o objetivo fundamental para o bom relacionamento entre trabalhador e empregador, dentro de cada empresa, dentro do núcleo de cada empresa. E por que se diz que o sindicato pode ter esse papel tão relevante que a Constituição lhe afirma? Porque quando a OIT declinou, indicou os objetivos fundamentais a serem alcançados, a serem realizados pelo Estado e que poderiam ser realizados também, executados, afirmados, mediante negociação coletiva, que tomou um vulto formidável depois da constitucionalização dos direitos trabalhistas. Isso ocorreu inicialmente após a Primeira Guerra, com esses traçados gerais que eu mencionei. A Constituição do México, em 17, já tinha algumas normas na sua Constituição trabalhistas. A de Weimar, em 19, amplia esse leque. E depois,
Os países da Europa, sobretudo, passam a trazer para o bojo do seu direito constitucional os direitos trabalhistas, os direitos sociais, partindo da compreensão que não mais era possível se assentar uma sociedade apenas nos direitos políticos e civis, direito de liberdade, direito de propriedade privada. Precisava-se mais. E aí está dentro da própria Declaração Universal. Precisava-se do direito econômico, do direito social, do direito do meio ambiente, do direito de segurança, do direito da solidariedade, que vem a constituir aquilo que a doutrina chama de direitos de terceira dimensão ou terceira geração. E ali está o sindicato capaz, à luz desse novo perfil conferido pela Liga das Nações, conferido pela Declaração de Filadélfia, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de incentivar, inserir no contexto interno do país essas normas fundamentais. A OIT diz, por exemplo, que são essenciais para o entendimento entre o capital e trabalho e para a paz social. Melhoria dos padrões de vida da classe trabalhadora. Isso está na nossa Constituição, quando ela alude como um dos seus fundamentos os valores sociais do trabalho, a dignidade, a cidadania. E lá no inciso 3º, como ela diz, um dos seus objetivos é erradicar a pobreza, a marginalização, a ênfase aos direitos humanos. Sim, porque os direitos fundamentais que cada país insere na sua Constituição como direitos inalienáveis, direitos mínimos à pessoa humana, são direitos humanos. Se o país se assenta na dignidade, que aponta para a pessoa, para o indivíduo, e se ela pugna pelo esse respeito à dignidade, se ela afirma a necessidade do respeito ao trabalho, ênfase aos valores sociais do trabalho, respeito à iniciativa privada, mas essa iniciativa privada tem que ter uma função social. Diz ela lá no artigo 170, ao cuidar dos princípios da atividade econômica. Então, não é qualquer exploração. É a exploração justa, a exploração operosa, a exploração da atividade econômica que traga desenvolvimento, que inclua e não que exclua, que não se aproveite das crises e dos problemas políticos e econômicos que sempre assolam as sociedades para tornar o trabalho indigno, as condições do trabalho penosas. Como penoso é o trabalho rural. Desembargador Lorival, eu não tenho outro pensamento que não o seu no tocante a isso. É penoso. É penoso, sim. E há um conceito de uma professora Cristiane, eu anotei aqui o nome dela, mas depois eu menciono, sobre as inúmeras atividades penosas. E há inúmeros projetos no Congresso para definir o que é penoso, mas está penoso definir o que é penoso. Está trabalhoso definir o que é penoso. Como é trabalhoso dizer o que é o adicional de insalubridade, mas foi mais simples dizer o que é o aviso prévio. Porque é tão pouco, não vai ter muito problema. Mas dizer o que é penoso, estabelecer o adicional, e mais do que o adicional, eu concordo inteiramente, não se quer transformar em moeda a saúde do trabalhador, mas se quer mostrar que é mais barato investir na segurança, investir no meio ambiente, e assim, com isso, melhorar o padrão de vida do trabalhador, como prega a OIT, do que pagar um adicional de penosidade. E que, no final, expressa a falta de decência desse trabalho, o descaso com esse trabalho. E a imagem do país, da região e daquela empresa, como aquela
que o colega Oliva mencionou e que estava tratando os pernambucanos e outros, não é? Mas esses detectados, graças a Deus, salvos pela ação eficaz da Justiça, do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, nossos aliados na luta pela aplicação dos princípios da OIT. Então, a investir na qualidade desse trabalho é muito menos oneroso em todos os aspectos. E aí o ônus não é só econômico. A OIT também prega a possibilidade dos trabalhadores obterem ocupação correspondente aos seus conhecimentos, capaz de propiciar-lhes a plenitude de sua realização profissional. Se isso já era uma preocupação em 1919, logo depois da Primeira Guerra, e que se acirrou após os horrores do nazismo na Segunda Guerra, hoje, com a inserção das novas tecnologias no meio urbano e também no meio rural, que não é ruim a tecnologia, ela é importante, mas ela tem que estar acompanhada daquilo que foi dito aqui ao longo do dia de ontem, da readaptação do trabalhador, da requalificação, da sua possibilidade de aprender novos trabalhos, de inserir na sua vida novos valores. E isso tem que estar como cláusula pétrea, digamos, nas convenções coletivas, que é uma preparação para a mudança. E que é bom para o empresário também. É bom para as relações capital e trabalho. Porque aquele homem que estava ali naquele trabalho penoso pode ser relocado com a vinda do instrumento máquina, com a nova tecnologia, para outras atividades. Diz também aqui, formação hábil a acompanhar as mudanças na produção, que é exatamente a possibilidade de obter uma nova qualificação. E que é a proposta também do nosso direito constitucional. Ao valorizar o trabalho do homem, a se preocupar com o emprego e com o pleno emprego, está ali dito, e que a doutrina e a jurisprudência têm o dever de conferir os contornos. Têm o dever de conferir os contornos. A distribuição justa dos frutos do progresso nos salários e utilidades auferidos pelo trabalhador. É outra proposta da OIT para ser inserida, para constar na legislação estadual e das negociações coletivas. Cada Estado, de acordo com o conhecimento, o princípio da informação, das condições econômicas daquela categoria de produção, pode estabelecer essas margens, essas balizas. Salário mínimo vital para o homem, a par de um nível adequado de alimentação, habitação e meios de lazer e de cultura. Se isso está na nossa Constituição, lá no artigo 6º, como um dos direitos fundamentais do trabalhador, as negociações coletivas não podem olvidar de tornar efetiva essa realização, esse princípio constitucional. E as negociações são um meio propício para se assegurar. E eu fiquei também feliz porque vi em algumas convenções daqui de São Paulo, do interior, tem 2 delas aqui, normas exatamente sobre transporte, sobre alimentação, sobre complementação de salário na doença, não só aqueles primeiros 15 dias. Normas, como tem no meio urbano, prévias à aposentadoria, condução de trabalhadores, seguro de vida, água potável. É incrível a gente ter que falar em água, né? Há países que a gente abre a torneira, a água já é para beber. E há outros, nós sabemos, que as populações migram à procura de água. É o desequilíbrio que tem que ser tratado no âmbito do direito das nações. E diz ainda a OIT, garantia de oportunidades iguais nos planos de educação e profissão, que está ligado aos itens anteriores. Uma proteção adequada à vida, à saúde de todos os trabalhadores. Temos normas de meio ambiente, temos normas
muito importantes de segurança do trabalho na nossa CLT e nas normas regulamentares. E temos um excelente instrumento de fiscalização, que é o Ministério do Trabalho. Não obstante, tenha muito poucos fiscais para as mazelas imensas que existem no meio urbano e no meio rural. Porque, lamentavelmente, situação degradante também tem no meio urbano. Mas o meio rural é um palco mais profícuo a isso, em razão da natureza do trabalho. Penoso, árduo, difícil, exaustivo, em que o homem, ontem ficou demonstrado cientificamente, não é ideologia, a exaustão a que chega um homem no final de uma jornada de 8 horas, quando de 8 horas, e que se repete. E a necessidade do ganho rápido, porque ele sabe os anos de vida úteis, ele já sabe essa informação, e eles precisam voltar, por exemplo, para Pernambuco. Com urgência, mas tem que aproveitar aqueles anos férteis. O que eu sugeriria, portanto, que à luz desses princípios da OIT pudessem ser inseridos nas cláusulas como proposta às melhorias de condição de trabalho. Essa justa retribuição do trabalho, o reconhecimento escrito, formal, antecipando-se, portanto, ao legislador e servindo-lhe de inspiração da condição penosa desse trabalho, com fixação de regras para minimizar os efeitos danosos e o pagamento do adicional. Cada região, cada trabalhador, e aqui eu refiro ao desembargador Lazarim, que também já trabalhou no campo, quando ele disse: perguntem ao trabalhador o que ele quer. Perguntem como ele quer o banheiro. A ausência de banheiro hoje é um tema recorrente no Tribunal do Trabalho. Chegam questões semanais de uma região que, de repente, cresceu muito, uma região do sertão, de Pernambuco, que a vara que lá existia foi desativada, foi transformada em um posto de atendimento, que vocês chamam vara avançada, sob a jurisdição de outra que fica próxima, porque tinha 150 processos por ano. Isso reiteradamente. E hoje tem, por mês, 1.500 processos. Tem um juiz só para aquela vara, para aquele posto avançado. Pois uma das questões lá é a ausência de banheiro. E quando tem em número pequeno, sujos. E os trabalhadores estão recorrendo à justiça para fixar uma indenização por dano moral. De tanto chegar, com os 2 meses eu já não tolerei mais, comuniquei ao Ministério Público do Trabalho que a gente tem uma parceria incrível, rápida, ágil. Qualquer problema leva para o Procurador do Trabalho e ele aciona. Foi ao local. Foi ao local e constatou a veracidade das assertivas trazidas pelos trabalhadores nessas questões. E está firmando um ajuste de conduta, com multas pelo descumprimento, que onera o empresário e que faz com que ele reflita e coloque os famosos indispensáveis banheiros que estão nas normas regulamentadoras. Além disso, eu também sugeriria normas alusivas ao meio ambiente, como eu vi aqui, na linha da nossa norma regulamentadora, que cuide de transporte, alojamento, fornecimento de água, que eu vi em algumas convenções e achei isso de suma importância. Estou quase terminando. Normas que vedem a conduta antissindical. Qualquer conduta capaz de prejudicar a vigilância que o sindicato deve ter sobre o dia a dia do trabalho. A medição desse trabalho, que era um conflito constante lá no nosso Estado. A maneira de medir que retirava, roubavam, como ele dizia, um pouco da sua produção. E que ontem o desembargador Pancotti narrou, quando a caixa fica assim, a caixa fica assim, se a caixa fica assim, roubou um pouco do trabalho deste homem. Porque a caixa não está assim, a caixa está cheia de laranja, assim, não é, desembargador Pancotti? Com isso tem no mínimo ali quase 1/3 daquela caixa.
Normas que vedem essas condutas, normas sobre repousos semanais, anuais, diários e aquelas paradas indispensáveis a quem trabalha na produção. Não podem deixar de dá-la, sob pena de desgaste deste homem. Planos de seguridade social e de saúde no geral e seguros que já estão sendo inseridos em algumas convenções daqui. E os sindicatos estão de parabéns, sindicatos patronais e sindicatos dos empregados, por conseguirem este avanço legislativo. Proteção à saúde física e psíquica, em razão do calor excessivo, do sol também, inclemente, e que se torna mais agudo entre a plantação, notadamente da cana-de-açúcar. Aprimoramento profissional, que isso é um plano da OIT e que é um projeto do direito do trabalho, dentro da nossa Constituição. Possibilidade de conservação do emprego, de várias modalidades que possam ser inseridas. Exercício do livre sindicalismo, que isso está em comunhão com a atitude antissindical vedada. E ontem me veio a ideia, mais um dispositivo, ou cláusula, inspirada na palestra do juiz Oliva. Porque a gente passa por esse problema também, ministro, lá no TST. E agora é bom que o TST saiba dessa nossa penosa atividade de julgar situações dúbias em que a linguagem não atinge completamente o interlocutor. São os trabalhadores arregimentados, ministro, que saem de Pernambuco e vão para Belo Horizonte, para o interior de Minas, para aqui, para Presidente Prudente. Às vezes, o advogado tem o cuidado, quando é advogado do sindicato, ele tem esse cuidado, pela experiência com a questão. Não diz que ele foi tirado ali de Alagoas. Esse caso mesmo que eu me defronto é um que foi tirado de Alagoas e foi bater em Belo Horizonte. E trabalhou em Belo Horizonte e trabalhou em São Paulo. E a empresa alegou exceção de competência para ir para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Alguma coisa tem por lá, né? E o juiz mandou para São Paulo, porque disse que lá é onde tinha o estabelecimento central. Porque o trabalhador, Oliva, disse assim, ela perguntou, onde foi contratado? Eu fui contratado em Belo Horizonte. Um homem rústico, que mal sabe assinar o nome de um interior, apareceu em Belo Horizonte para trabalhar. E ali foi contratado. Não tem razoabilidade. Não tem razoabilidade. O advogado insistiu para que constasse de ata, mas ela não permitiu. É um livre convencimento da magistrada. Que, na verdade, ele foi tirado de Alagoas, levado de Alagoas. Falhou na inicial, falhou nesse momento. Mas se presume claramente pelo princípio geral, pelas máximas que foram mencionadas por Alexandre Agra, pelo conhecimento que deve se ter da realidade local, da existência da arregimentação. Quando a empresa faz isso em outros processos, é muito fácil, porque a gente diz, como já se tem conhecimento em outros processos, já julgamos assim. Essa empresa tem costume de levar. Faltou ali a comunicação, a linguagem. Porque o contrato a que ele estava referindo é o contrato que formalmente consta da CTPS. Porque ele teve seu contrato de trabalho anotado na cidade de Belo Horizonte e foi levado depois para São Paulo. Mas ontem Oliva ainda sugeriu o seguinte, ainda que assim não fosse, como recusar o acesso à justiça? Porque seria uma recusa do acesso à justiça a gente determinar que esse homem venha para São Paulo, ou fosse para Duque de Caxias, ou fosse para o Rio de Janeiro, em qualquer das cidades, quando ele mora lá no interior de Alagoas. Vocês estão achando estranho falar em Alagoas e a justiça que eu pertenço é Pernambuco. É porque a cidade, gente, é como outra história de Prudente, de Presidente Prudente. A cidadezinha que ele mora, encostadinha em Palmares. E ele preferiu ir reclamar na vara de Palmares do que ir para a cidade, onde no estado de Alagoas tem a jurisdição onde ele reside, que não está na lei.
Não está na lei que é o local onde mora, mas é porque a presunção é que o trabalhador presta serviços no local onde mora. É assim, geralmente, é assim com o homem culto, com o trabalhador instruído. Ele é contratado em Recife para trabalhar em Recife. A empresa, às vezes, quer transferir, coloca uma cláusula de mobilidade justa, perfeita, que vai se apreciar depois, se foi transitória, se foi definitiva. Não tem nada de ilegal nessa transferência. Mas, nesses casos, onde é visível que aquele hipossuficiente saiu da terra dele, do rincão dele, para buscar melhores condições de trabalho em São Paulo. A terra dos sonhos. A terra dos sonhos, São Paulo. Em 1980, ministro, quando eu interrogava os trabalhadores rurais, que eles resolviam fazer um acordo tão pequeno, mas por que o senhor está com essa pressa? Aqui a gente julga rápido. Isso em Palmares. Eles diziam, porque eu vou me embora para São Paulo. Eles queriam vir embora para São Paulo. Era a terra dos sonhos, das promessas, da riqueza. E muitos melhoraram de vida. Então, senhores, eu anoto aqui uma série de elementos. E esse da fixação, ele é razoável, ele é adequado. Ele combina com o interesse das partes. Se existe a boa-fé por parte do empresário, se existe a boa-fé por parte do empregado, por que não dizer que ele poderá reclamar em qualquer dos locais onde tenha prestado serviços para o seu empregador, inclusive naquele que seja o do seu domicílio. Senhores, encerrando, para cumprir e honrar minha palavra, eu quero deixar nos nossos corações, nas nossas mentes, na sensibilidade que todos nós devemos ter com o direito do trabalho, que a Constituição da República reafirma, marcou um momento novo. Não deixemos esse momento ser apagado. Reacendamos. Com toda essa alegria, com toda essa vontade que os senhores têm ao promover um congresso desse matiz. Ao trazer temas tão eloquentes e que desembocam todos para o direito da negociação coletiva. Que os sindicatos sustentem esse momento social que eles dispõem, essa vantagem política e jurídica que a Constituição lhes confere. E criem direitos, estabeleçam melhores condições de trabalho. Assegurem, portanto, os valores que a Constituição prega, os fundamentos, e vamos, seguindo com solidariedade, erradicar a miséria desse país. Muito obrigada. Veja como é gostoso ouvir a desembargadora Eneida falar. Ela quase ultrapassou o limite de 40 minutos, mas com certeza ela tem muito mais para falar sobre este tema, que realmente é um tema interessantíssimo. Neste pouco tempo que ela expôs aqui, mostrou que realmente a via da negociação coletiva, bem feita, é realmente um instrumento para a melhoria das condições de trabalho, também no meio rural. E acho que Sua Excelência não esgotou ainda todo o seu conhecimento e toda a sua experiência na área, né? Mas isso fica para uma outra oportunidade, né? Mas parabéns pela análise feita aí, muito interessante, que realmente deixa bem evidente de que o instrumento coletivo deve ser bem utilizado na busca realmente da melhoria das condições do trabalhador, e não apenas que os instrumentos coletivos tenham como cláusula principal a da taxa assistencial, né? Isso é muito importante.